Olá, tudo bem? Essa é a aula 2 e a gente vai falar agora sobre vida prática. Vamos lá, Thay. Bom, a vida prática é o guia, né, dentro da educação infantil. É ela que vai conduzindo o aprendizado para todas as outras áreas, né? Qual é o grande propósito, né? Quando você entra numa escola Montessori, que você vê a criança fazendo atividades de vida prática, são elas: lavar as mãos numa bacia de água, lavar a própria louça, varrer, cuidar do corpo, transportar uma cadeira de um lugar para o outro, aprender a cortar uma banana. São realmente atividades do dia a dia, atividades da vida prática. E tem muitos objetivos nesses exercícios, tem muitas coisas por trás dessas atividades, mas a principal delas é dar à criança um sentido de propósito nas atividades. A gente quer que a criança se sinta, né, ao fazer parte desse contexto social, porque, né, a vida nos impõe, nos impele que a gente tenha essa prática, né, que a gente se cuide, que a gente cuide da casa, que a gente cuide das coisas, são atividades sociais, né, de um grupo, né, que a gente precisa cuidar para o melhor convívio, para se relacionar. E quando a gente oferece isso e dá à criança essa oportunidade, a criança ela vai desenvolvendo um senso de pertencimento no grupo, né, de fazer parte daquele grupo. Ela vai se desenvolvendo também um senso de propósito, que as atividades que ela faz, né, de tudo que pode ser feito na vida, tem um propósito maior, um motivo, né, um motivo para ser gratificado, né? Não é uma brincadeira. A criança não fica se distraindo, né? Ela não fica brincando, fazendo uma coisa à parte da sociedade. Isso vai desenvolvendo nela esse senso de propósito, de que as coisas têm um significado maior. E isso vai internalizando na criança habilidades socioemocionais, uma compreensão, vai dando um sentido de pertencimento, um sentido de valorização, que a criança vai se acostumar e vai levar com isso para a vida. Né? Dificilmente a gente vai ter que dizer para uma criança que desenvolveu essa habilidade ainda pequena o que ela precisa fazer quando ela é grande, porque ela vai querer sempre fazer algo que tenha sentido, ou para ela, ou para o grupo, ou para ela e para o grupo, né? Algumas atividades da vida prática, e muita gente confunde essas atividades da vida prática com réplicas ou com brincadeiras, né, de faz de conta. Ah, dá uma faquinha de plástico que a criança vai fingir que está cortando enquanto eu estou cortando. A ideia realmente não é essa, que a criança ela tem que ter instrumentos, né, e acesso e autonomia para fazer isso para si. Né? Então, a faca realmente ela tem que ter algum corte, né, para cortar coisas, né, Sim. macias ou enfim, né, a criança ela vai conquistando cada vez um degrau, até realmente chegar a uma faca de corte normal. A gente dá à criança um copo de vidro, para que a criança ela vá percebendo realmente o peso que aquilo tem, né? E ela vai treinando e vai conquistando cada vez mais vai dando um passo em direção a essas conquistas. É É, sempre a vida prática, tá? Eu acho muito interessante a gente dizer isso. A vida prática, ela traz um senso de realidade para a criança, de mundo real, né? Então, esse pertencimento ao qual ela sente, né? Então, eu faço parte desse lar, eu faço parte deste espaço, desta escola, desta sala, desta turma, e eu faço parte de verdade desse mundo que é real, né? Então, por isso os objetos reais, as coisas têm um peso específico, né? Uma faca, como você disse, uma faca de plástico, uma faca de metal, elas têm pesos diferentes, elas têm espessuras diferentes, diâmetros diferentes. Então, é interessante que a criança na fatia da vida mais importante, ela esteja aprendendo exatamente o que ela deve fazer e como fazer, né?
o cérebro, isso é importante e interessante para o cérebro, porque não demanda um retrabalho do cérebro, né. Se a gente for pensar, ensinar uma criança a fazer um corte na brincadeirinha de mentirinha, né, trazendo faz de conta, ela vai entender ali basicamente o movimento, mas em algum momento ela vai ter que aprender a lidar novamente com aquela situação, né. Então é muito interessante como vida prática traz essa noção de realidade, de maneira que efetiva o aprendizado no cérebro de uma vez, e no melhor período da vida dela, que é a infância, ou são os primeiros anos, né. Uma outra coisa que eu acho muito interessante a respeito de vida prática, é que não tem todas essas atividades, essas conquistas de pertencimento, sociais, né, de estar em um grupo, de fazer coisas realmente úteis, mas tem também, o desenvolvimento e o refinamento de muitas outras coisas, dos movimentos, né, então é ali que ela vai refinar movimentos de pinça, refinar movimentos motores da mão, dos pés, é ali que ela vai se locomover, começar a se locomover de uma maneira, mais assertiva, com mais destreza para pegar, para tocar as coisas. Vida prática e essa realidade traz em si também as consequências reais, né, então um copo de vidro que cai e quebra não pode mais ser utilizado, né, não tem volta para aquilo. Então, isso já traz a noção para a criança de consequências, né. Todas as ações, toda a maneira como eu me comporto, seja ela física ou emocionalmente, que seja, mas principalmente aí nesse primeiro pedacinho da vida fisicamente, né, elas vão me trazer consequências, né, e ela já começa a assimilar essas consequências. Então, vida prática vai muito além, de limpar algo, de É. ensinar uma tarefa doméstica para a criança, né. É, exatamente. É nesse momento que a criança vai interiorizando, né, é um período de mente absorvente, então a criança ela vai, como uma esponja, vai utilizando dos neurônios espelhos, né, Dri, e ela vai Sim. aprendendo a partir do exemplo, né. Então, assim, é muito importante a gente ter movimentos claros para que a criança, observe realmente o que a gente faz com a mão. A gente costuma fazer sempre tudo muito rápido para ganhar tempo, né, para otimizar o processo. A gente, afinal de contas, a gente faz um Sim. chá todo dia, a gente corta um bolo toda hora, e a gente precisa efetivamente fazer isso de forma lenta, com movimentos claros, precisos, para que a criança entenda como funciona isso a partir do exemplo. É também nesse momento que ela vai interiorizando, né, como eu falei, a cultura, né? Então, é, dificilmente um país oriental a criança vai nesse momento aprender a usar garfo e faca, né? Porque ela vai usar os palitinhos para comer. Então, a criança ela vai assistindo, né? Ela vai ao estar imersa em uma realidade, ela vai adquirindo aquela cultura. Então a gente tem que ter sempre em mente que esses movimentos eles estão ensinando, né, a criança a ser humana. Uma outra coisa super importante é que a gente tenha sempre o ambiente organizado, porque a ordem também é um sentido, né, Hum. também é uma habilidade a ser interiorizada, né, então que a gente tenha sempre é, é, os brinquedos no mesmo lugar, o copo no mesmo lugar, a roupa no mesmo lugar, que a criança entenda. Isso vai trazendo, a gente vai falar também, né, ao longo dos encontros de matemática, a gente vai falar das outras áreas, isso vai, por exemplo, dando um sentido de organização, de conjuntos, né, e isso pertence à caixa das meias, isso aqui vai junto com os carrinhos, isso daqui, isso vai organizando a mente da criança. E essa tendência humana, né, de ordem, ela precisa ser interiorizada no começo. Que mais, Dri? Bom, É. esses movimentos que a criança vai treinando, né, existem várias atividades, né, de vida prática, umas que são realmente dessa área de exercícios preliminares para que a criança realmente ser introduzida na cultura e na sociedade, né, esse recorte que a gente vinha dizendo, mas também atividades, por exemplo, de cuidar, né, do ambiente e cuidar de si.
essa autonomia que a criança vai conquistando para, por exemplo, pentear um cabelo, secar o seu próprio corpo, passar sabão, essas conquistas, elas vão dando uma dignidade, né? Elas vão dando uma autonomia no dia a dia para que a criança faça por si. Então, assim, a autonomia ela é muito ampla, mas assim, um bebê ele já tem autonomia para, por exemplo, movimentar as mãos. Uma criança de 2 anos ela precisa de autonomia para ir e vir ao banheiro. Né? Então, que ela tenha acesso à pia, que ela tenha acesso ao que ela precisa para ela cuidar de si, né? Também tem exercícios de graça e cortesia, né? A gente quer que a criança realmente seja cortês, seja polida, né? Nesse recorte nesse aprendizado de se relacionar, de estar com o outro, de cuidar do outro, de cuidar de si, nessa interação toda. E também a educação dos movimentos, né? Em algum momento, um cuidado que a gente tem sempre em vida prática é que as atividades sempre aconteçam da direita, aliás, da esquerda para a direita, de cima para baixo, justamente para que a criança vá treinando o olhar e treinando os movimentos para uma escrita, né? Que os movimentos de pinça possam ser treinados desde o começo, para que em algum momento isso vá evoluindo para a pega do lápis, né? Que esse punho seja bastante firme, né? Que ele exercite nesse período de vida todos esses músculos que ele vai precisar para a escrita. Então, isso tudo é treinado e isso tudo começa nos exercícios da vida prática. Então, a gente deu Exatamente. um recorte, assim, rápido, né, e, assim, só para abrir a conversa sobre o que é a vida prática, um pouquinho sobre como são os movimentos. Obrigada pela audiência, e a gente vai conversando sobre sobre as outras áreas nas outras aulas, certo? Certo, nos vemos daqui a pouco na aula 3. Isso.